Olá, povo de Deus, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, primeira semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 8, de 4 a 7, de 10 a 22a e Marcos 2, de 1 a 12. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei para que exerça justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei e disse: estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1000, de 50 homens, e os empregará em suas lavouras, em suas colheitas, na fabricação de suas armas e seus carros. Fará de suas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, e os destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia aclamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvido às razões de Samuel e disse: não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente, combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo, repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: faze-lhes a vontade, dá-lhes um rei. O livro de Samuel se chama assim por causa de um dos seus personagens decisivos, não porque ele seja autor. Hoje temos o seu tema central, o nascimento da monarquia. Os dois livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1050 e 971 a.C. Como já dissemos, no livro aparecem duas versões sobre o advento da monarquia, uma contra e outra favorável. Hoje temos a versão em que Samuel se opõe à instituição da monarquia, mas os representantes do povo insistem em querer ter um rei. Porém, o argumento dos que queriam um rei se justificava frente ao fracasso do sistema tribal, coordenado pelos dois filhos de Samuel que eram corruptos. Assim temos a descrição da passagem do sistema tribal para a monarquia, com todas as críticas sobre esse sistema, que, apesar de ter conhecido alguns reis bons, se mostrou tão corrupta como os filhos de Samuel, e Israel amargou uma história de sucessivos fracassos e dominações estrangeiras. Marcos 2, de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens.
Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. O relato da cura do paralítico, trazido pelos seus amigos até Jesus, a fim de que obtivesse a cura, está presente nos 3 evangelhos sinóticos. E é interessante observar alguns detalhes que caracterizam cada um deles. Somente Marcos diz que eram 4 homens os que carregavam a maca com o paralítico. E da mesma forma que Lucas diz que Jesus se maravilhou com a fé deles, sem mencionar a fé do paralítico. É interessante, pois a cura se deve à intercessão dos amigos, e o esforço de fazer a maca passar pelo teto de onde estava Jesus não aparece em Mateus. Porém, nos 3 relatos, o que se sobressai é a pedagogia de Jesus de desembaralhar a lei que excluía os enfermos do convívio social. Jesus, com sua prática, ensina a todos que uma coisa é o pecado moral, outra, bem diferente, é a enfermidade. Por isso, ele começa pelo perdão do pecado que provoca a ira dos detentores da lei, que envenenavam os seus corações com o pensamento de que Jesus estava blasfemando. Pois, como dizer a um enfermo que continuava enfermo que ele estava perdoado do seu pecado? Com esse primeiro gesto, Jesus dizia que era possível, sim, estar livre do pecado, ainda que continuasse enfermo. O segundo gesto de Jesus, que sabia muito bem o que se passava nos corações endurecidos de fariseus e escribas, envenenados por uma leitura da lei de maneira equivocada, foi não para exibir seu poder de cura, mas para comprovar seu poder de perdoar os pecados. Por isso o texto diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Dirigindo-se ao paralítico, lhe disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Já liberto dos pecados, agora o paralítico ficava também liberto de sua enfermidade. E outro detalhe importante desse relato é que Jesus não indica ao curado nenhum ritual de agradecimento pela cura. Manda-o para casa, o que ele o faz diante de todos. Não há mais barreiras para que os fiscais da lei possam impedir a inclusão plena desse homem na cidade. E Jesus segue com sua prática libertadora, maravilhando a todos os que a veem, pois glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. O paralítico do relato de hoje vivia totalmente passivo, inerte, sem qualquer iniciativa e decisão. Até para buscar a cura dependeu de 4 amigos que se compadeceram dele. O perdão de Jesus o põe de pé,
Mas mesmo assim ele sai carregando a sua cama sem dizer uma só palavra. Os 4 amigos podem muito bem simbolizar nossas comunidades que com compaixão e solidariedade ajudam a muitos a vencerem suas paralisias. Um beijo no seu coração.